Aristóteles disse a seguinte frase: a política é a arte de governar os homens. E sem sombra de dúvidas, isso é verdade. É difícil você conceber ou entender que uma pessoa não se interesse por política. A pessoa que não se interessa por política, ela joga contra a sua própria sorte. Afinal, essa pessoa, além de estragar o seu próprio futuro, ela trata de estragar também o futuro da gente que se importa por política e briga por um Brasil melhor. Uma matéria que foi publicada no Estado de São Paulo, na Folha de São Paulo, perdão, se confirmada, vai mudar os rumos da política brasileira. Trata-se de Bolsonaro e a decisão política de Bolsonaro. Segundo essa matéria, Bolsonaro não quer mais ser presidente, quer liderar a oposição, mas não como presidente, como senador da República. E não tenha dúvidas, isso muda tudo, muda os rumos do cenário brasileiro político, do cenário político brasileiro. Vamos lá. Tem gente que diz que Bolsonaro se tornou um nanico político. Essa pessoa ou é ignorante ou é mal intencionada. Bolsonaro teve um sistema contra ele. Isso é fato. E tem gente que diz, mas Bolsonaro era o sistema. Alto lá. Bolsonaro era alguém dentro do sistema, mas ele não era o sistema. O sistema não se compõe só do presidente da República. Além do presidente da República, tem todos os funcionários que o cercam, ministros. Além do presidente da República, tem o Congresso Nacional. Tem o Judiciário, esse inimigo declarado de Bolsonaro. Tem os figurantes, ou vamos dizer assim, os atores que influenciam o sistema. Sindicatos, a mídia, os servidores públicos. Esses odiavam Bolsonaro. Então, mesmo enfrentando todos contra Bolsonaro, que estava dentro do sistema, mas não era o sistema, Bolsonaro conseguiu 58 milhões de votos. Então, dizer que Bolsonaro é nanico é ignorância. Outro ponto. Bolsonaro tem força política gigantesca. E Lula relembrou todo brasileiro de quem ele realmente era. Então, com os desacertos de Lula, Bolsonaro voltaria gigante. Mas aí, mostrando para você que Bolsonaro não é o sistema, vem o judiciário e quer torná-lo inelegível. Esse mesmo judiciário que teve o poder de pegar alguém condenado e permitir com que ele concorresse ao cargo de presidente e ganhasse. Pode pegar uma pessoa que não foi condenada, Bolsonaro, pelas falas que ele utilizou, e torná-lo inelegível. É assim que você vê que o sistema brasileiro não segue um devido processo legal, não segue critérios sérios, segue critérios políticos. Nós vivemos num ordenamento ampla e estritamente político. Então, política é a arte de governar os homens, definir os rumos das suas vidas. Prisão, inelegibilidade, presidência. É assim que o sistema age. E Bolsonaro definindo se tornar senador da República, é o que essa matéria fala, Bolsonaro diz a aliados que quer ser candidato a senador. Segundo Bolsonaro, ele quer liderar um bloco dentro do Senado e assim ele acha que ele terá muito mais força. Só que aí sobra uma pergunta. Quem será o presidente do Brasil? Quem será o nome que Bolsonaro irá apoiar? Michele Bolsonaro? Acho que não. Michele Bolsonaro também teria um forte impacto como senadora. Nós temos Goiás, nós temos Distrito Federal, nós temos Rondônia, nós temos Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul. Grande força que o Bolsonaro tem e se elegeria fácil como senador em qualquer um desses estados. Se não se tornar inelegível, e talvez essa fala de Bolsonaro é justamente para não torná-lo inelegível. Assim, para o STF, Bolsonaro no Senado incomoda menos. Mas e o Tarcísio de Freitas? Esse é um nome que é uma aposta. E ontem, uma editorial do Metrópolis que eu li para vocês mostra que Tarcísio de Freitas é o governador mais elogiado, inclusive pela própria esquerda.
Seria o Tarcísio de Freitas o pacificador que Lula mentiu que seria e não foi? Pois é. Então eu garanto para vocês, essa estratégia de Bolsonaro é esperta, é inteligente. Bolsonaro se torna um senador com grande influência na presidência, sem se tornar inelegível, e o dedo de Bolsonaro apontado para Tarcísio de Freitas, não sobra qualquer dúvidas que a presidência vai para Tarcísio. Lula não tem chance. Outra matéria que eu quero trazer para vocês, e que eu achei muito interessante, é sobre Anderson Torres, tá? Depois de um vexame jurídico, é isso que eu digo, a decisão da PGR em denunciar Moro e pedir a prisão, a PGR pelo menos acertou nesse ponto aqui. A PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, o chefe do Ministério Público, se manifestou a favor da revogação da prisão do Anderson Torres. E isso é uma medida muito importante. Eu garanto para vocês, como advogado, como jurista, essa é uma das decisões que nos livros de direito ou de história do Brasil vão ficar marcadas como um grande equívoco, um erro judiciário. Anderson Torres não tem subterfúgios, não tem fundamentos, não tem justificativa para ser um homem preso. Não num país sério, não num país correto. Mas pelo menos agora a PGR deu a decisão, né, na verdade o parecer, para liberar Anderson Torres e contra a prisão. Ele que vem amargando aí há 3 meses de prisão aí e, sem sombra de dúvidas, uma prisão espúria, tá? Beleza, vamos trazer uma matéria agora do Jornal Nacional para vocês. Se o próprio Jornal Nacional traz isso aqui. Ministro das Relações Exteriores russo diz que Brasil e Rússia têm visão similar sobre temas globais. O alinhamento de Brasil e Rússia sempre foi ideológico. O chanceler russo Sergei Lavrov está no Brasil em visita oficial e foi recebido pelo presidente Lula no Palácio do Alvorada. Enfim, a visita dele foi combinada em março e foi pelo próprio assessor direto do Lula. O alinhamento de Lula com a China, o alinhamento de Lula com a Rússia, os ataques de Lula aos Estados Unidos, as falas verborrágicas e as aberrações ditas por Lula sobre a Ucrânia colocaram o Brasil em xeque. A mídia sempre disse que Bolsonaro era um pária internacional. Pois é, eu preferia muito mais um pária internacional que mantinha neutralidade, mas que fazia ótimos acordos internacionais, do que um salvador da pátria internacional que leva o Brasil a um status de papagaio, cachorrinho da Rússia e da China. Ridícula a atuação do governo Lula, a própria Vera Magalhães, enfim, a própria mídia de esquerda agora já viu que o buraco com Lula é muito mais embaixo e não dá para aceitar Lula como um grande estadista como eles antes diziam que era. Não estamos mais em 2002, isso é fato. 2023 é muito diferente e Lula não é um homem desse tempo, é um homem do passado. Vamos falar da prisão de Moro. Eu fiz um vídeo citando isso, foi o meu primeiro editorial de hoje, mas eu preciso trazer para vocês aqui a fala de Deltan Dallagnol. Um vídeo de 2 minutos, vale a pena você assistir. O Brasil voltou. Esse é o Brasil que voltou do Lula. Sérgio Cabral livre, leve e solto depois de ele ter confessado roubar 300 milhões de reais, mas Sérgio Moro preso por uma piadinha de festa junina. É isso mesmo. No Brasil de 2023 é absurdo. Uma brincadeira em uma festa junina pode dar prisão, mas desviar milhões? Aí não. É isso mesmo. Hoje a Procuradoria-Geral da República pediu a condenação à prisão de Sérgio Moro por conta de uma brincadeira em uma festa junina aqui no Paraná. Nesse vídeo, agora, eu vou te explicar os erros dessa denúncia, dessa acusação e por que é absurda. Qual que foi o fato?
No dia 14/4, há 3 dias, viralizou um vídeo em que Sérgio Moro, numa brincadeira de prisão de festa junina, em tom jocoso, rindo, afirma que o valor que ele estava pagando para libertar o preço da festa junina era para comprar um habeas corpus do ministro Gilmar Mendes. Gente, nisso não tem nenhum crime. Qualquer aluno de 2º ano de Direito sabe que as decisões reiteradas dos tribunais, existe uma ampla jurisprudência que diz que não tem crime contra a honra quando se trata de uma brincadeira. Não tem dolo, ou seja, grosso modo, não tem uma intenção de cometer o crime. Quando o aluno de 2º ano também estuda direito, ele sabe que o crime de calúnia exige ainda uma imputação de um fato certo e determinado. Por exemplo, Gilmar Mendes vendeu um habeas corpus no caso X. Isso está longe de existir nesse caso. Qualquer aluno de 2º ano de direito sabe ainda que uma denúncia precisa indicar, ainda de forma alargada, geral, o período em que o crime aconteceu. Sem isso, não tem como definir, por exemplo, se está ou não prescrito o crime. Denúncia sem data ou sem período, como essa que foi oferecida, é inepta, é nula. Além disso, ainda que o fato fosse crime e que a denúncia não fosse inepta, o foro é absolutamente incompetente. Desde 2018, o Supremo Tribunal Federal só pode processar e julgar crimes de parlamentares que forem praticados durante o exercício do mandato e relacionados à sua função. Como esse fato aconteceu há mais de um ano e não se relaciona em nada com o mandato, não tem nada a ver com o Supremo Tribunal Federal. Além disso, houve uma completa falta de apuração. Embora não seja imprescindível você ouvir o acusado antes de oferecer uma acusação, se tivesse sido ouvido, seria esclarecida a data e o contexto da brincadeira, e testemunhas teriam comprovado isso. Contudo, essa denúncia teve uma eficiência tremenda de 3 dias, sem depoimentos. Eu queria uma Procuradoria-Geral da República rápida assim na Lava Jato. Além disso, esse caso revela uma tremenda incoerência da PGR. 2 pesos, 13 medidas. Gilmar Mendes caluniou e injuriou os procuradores da Lava Jato várias vezes. O PGR também vai denunciar em 3 dias. Ele chamou de esquadrão da morte os procuradores, de organização criminosa, de cretinos, de gangster, de espúrios, crápulas e apontou corrupção. Tudo isso aconteceu agora para ferrar Moro, depois que Lula deu o seu sinal, dizendo que o seu propósito era ferrar o Sérgio Moro. Vacari, que foi condenado a 15 anos de prisão na Lava Jato, disse há 3 dias que o Moro vai ser preso. O motivo eu não sei, disse ele, mas ele vai ser preso. E aquele juiz aqui de Curitiba, Lula 22, resgatou o caso fraudulento do Taca Duran junto com Lewandowski. Enquanto isso, a Gleisi Hoffmann ri da decisão de hoje no Twitter. É revoltante. O sistema verbaliza que se vingará e em seguida é oferecida a denúncia sem um fundamento técnico completamente absurda por um Procurador-Geral da República que, segundo a imprensa, quer ser reconduzido por Lula à sua função de Procurador-Geral. O sistema quer vingança e vai usar de todos os meios para realizá-la. E cuidado aí, pessoal, as festas juninas estão chegando e você pode ser o próximo preso. Não de mentirinha. O Brasil voltou. Pois bem. Brasil é uma vergonha, é um país de vergonha. Tudo isso que o Deltan Dallagnol disse está corroborado em questões jurídicas. E assim, é perseguição. Não tem outro assunto, não tem outra justificativa. É algo assim, chega a ser, sabe, sem sentido essa decisão da Procuradoria-Geral da República em denunciar Moro por calúnia. É vergonhoso. É vergonhoso. Mas enfim, é o Brasil que vivemos. Cabe a nós usar a liberdade de expressão que nós temos, mesmo enfrentando o sistema. Nós não vamos nos calar e vamos mostrar o que é que o sistema faz com o cidadão brasileiro que resolve denunciar ou sequer tentar acabar com a corrupção no Brasil. Tá bom? Me ajuda aí também. Compartilha esse vídeo para mais pessoas, manda para o maior número de pessoas possível, que é muito importante a gente saber o que realmente está acontecendo no nosso Brasil. Certo? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.